futuro. Acho que os vídeos foram muito bem escolhidos. Vou só colocar aqui PowerPoint. Vou ficar aqui deste lado para ir apresentar o PowerPoint. Não estão à frente. Penso que estes dois exemplos foram muito bons dos vídeos, eles foram muito bem escolhidos, mostram dois tipos de família, sobretudo. Uma família que é mais apoiante, mais próxima, e uma família mais fria, mais distante. E como isso torna mais difícil depois, não só as melhorias e a melhoria da doença, como também o controle dos próprios sintomas quando existem crises agudas. E vou-vos mostrar alguns exemplos do que é isto, porque falar de alucinações e delírios às vezes não é bem fácil perceber o que é que estamos a falar. E vou dar alguns exemplos de como é que as famílias e os amigos também podem lidar com essas situações. Eu acho que isso é útil porque, como eles disseram, cerca de 1% da população a nível mundial sofre de esquizofrenia ou de uma psicose grave parecida com a esquizofrenia. Ou seja, é muito provável que cada um de vocês conhecer pelo menos uma pessoa que tem esta doença, não é? Uma ou mais. Quais é que são as atitudes que nós podemos ter em relação às doenças mentais em geral e à esquizofrenia em particular? Nós vimos ali daquele lado que eu chamei estigma. Nós temos aquilo que é a nossa imagem habitual em relação às doenças mentais, que é o louco, sofre de uma doença, tem que estar excluído, é alvo de rejeição, vergonha por parte da família, como se viu nestes exemplos. Por outro lado, o isolamento, não é? Procurar que a pessoa esteja mais sozinha. Do outro lado, isto mostra aquilo que é a tendência atual em termos dos cuidados às pessoas que têm este tipo de doenças. Há uma ideia de reabilitação, ou seja, as pessoas não ficarem fechadas nem num hospital, nem em casa, e ter umas relações de proximidade, afetividade, inclusão, muitas vezes até a nível de trabalho, e de envolvimento. Para vocês terem uma ideia, a esquizofrenia não é o único tipo de doença mental grave. A esquizofrenia pertence a um grupo grande que se chama de psicoses, em que temos a esquizofrenia, pode ter vários tipos, não interessa estar aqui a detalhar, são coisas mais de classificação. Eles falaram um bocadinho disso, eu já vi que no blog eles abordam essa questão. Há a chamada psicose afetiva, que são os doentes bipolares, pessoas que muitas vezes estão muito eufóricas, depois têm períodos depressivos. E existe uma doença que é parecida com a esquizofrenia, que se chama paranoia, ou perturbação delirante persistente, em que a pessoa não tem uma forma tão grave como na esquizofrenia, mas são pessoas habitualmente muito desconfiadas. São pessoas que não conseguem confiar nos outros, que acham que lhe estão sempre a querer fazer mal. Enfim, é uma forma um bocadinho menos grave que a esquizofrenia, mas muito parecida. E depois existem doenças que hoje em dia se estão a tornar muito graves, que é a demência, que acontece sobretudo nos mais idosos, a partir dos 65 anos. Então, para vocês terem uma ideia, um pouco dos sintomas. O grupo falou um bocadinho de um sintoma que é ilusões. Ilusões são distorções da percepção, ou é percepcionar uma coisa de maneira errada. Por exemplo, imaginar que um gato está no teto, não é? Ou que o teto tem um buraco que não está lá, pode ser uma ilusão. A ilusão é diferente da alucinação numa questão. É uma coisa que não é tão estável no tempo, não é? Pode durar uns minutos. E o que é curioso nas ilusões é que provavelmente todos nós já tivemos alguma ilusão ao longo da vida. Ou seja, ter uma experiência deste género. Quando as pessoas estão muito tempo, por exemplo, sem dormir, ou quando estão muito tempo isoladas, têm tendência a ter este tipo de fenómenos de ilusões. Por exemplo, se a pessoa estiver muito tempo isolada no campo, qualquer ruído que ouça pode imaginar que é um inimigo ou que é um perigo. Não é? As pessoas que muitas vezes ficam 2 ou 3 dias a dormir pouco ou quase não dormir, têm uma tendência grande para começar a desenvolver ilusões. Mais grave que as ilusões são as alucinações. Estes vídeos que eles escolheram são particularmente bons porque têm estas questões das alucinações. Uma alucinação, por exemplo, a questão do gato, não é porque não se prolonga tanto no tempo, mas se prolongasse um bocadinho mais no tempo, podia ser um exemplo de uma alucinação visual, ou seja, a pessoa ver uma coisa que não está lá. Ou no caso deste segundo vídeo, em que o sujeito está a ouvir umas vozes que lhe dizem para ele fazer umas coisas, ou estão a dizer mal dele, é um exemplo muito claro de uma alucinação auditiva. Nós chamamos auditiva ou verbal,
porque existem auditivas, que são só sons, e outras são auditivo-verbais, que têm vozes também. As alucinações auditivo-verbais são as mais comuns na esquizofrenia. É um sintoma tão marcante que muitas vezes, quando aparece apenas esse sintoma, a pessoa ter alucinações auditivo-verbais, pode-se fazer o diagnóstico de esquizofrenia só com esse sintoma. Não é muito correto, mas é um sintoma tão importante que é o mais importante da doença. Ok. Como é que a família ou os amigos podem ajudar a lidar com as alucinações? De uma maneira simples e descomplicada. Existem duas hipóteses. Ou a pessoa se dedica a viver com as alucinações, ou tem uma vida mais rica cá fora e tem amigos, pessoas próximas, que o puxam para o contacto com a realidade. Um exemplo é distrair a pessoa, não é? Por exemplo, propor-lhe dar um passeio ou ir fazer uma atividade em conjunto. Ou através de atividades do cotidiano, por exemplo, pôr a mesa, arrumar a casa. Ou então, e isto é um aspecto muito importante, é que se nós estivermos junto de uma pessoa que está a ter uma alucinação e estivermos a discutir com essa pessoa se a alucinação existe ou não, nós não vamos a lado nenhum. Nós vimos ali neste exemplo do vídeo, as pessoas na rua estavam a dizer: mas o que é que se passa contigo? Estás maluco? Não se passa nada, não está aqui ninguém está a fazer mal. Mas as pessoas estavam a discutir com ele, aquilo não resulta porque ele acredita que está de facto uma voz a dizer o que as pessoas estão a dizer mal dele. A atitude deste paramédico, deste bombeiro que aparece e que o acalma, é muito mais adequada. Ou seja, no fundo é como se reconhecesse que a pessoa tem direito a ter medo, mas diz que o vai ajudar. E acaba por ajudar, acaba por o conter. Nestes momentos de crise é uma ajuda muito grande.